E aí, gente, tudo certo? Tudo tranquilo? Vivemos, né? Vivendo ainda. Sobrevivendo? Pensando nas provas, né? É Ah, doido. reta final já, gente. Falta pouco. Que bom, né? Que bom. Férias. Férias, férias. Ótimo. É isso aí, gente. Então, sem mais delongas, vou iniciar o que eu já tinha proposto nas aulas anteriores. Peço desculpas pela aula passada, realmente eu tive um probleminha pessoal para resolver, agora já está tudo certo, mas já deixei a aula gravada lá para vocês. Eu vi que já teve bastante gente que fez a tarefa 3, todos foram bem, quem fez já tirou a nota máxima. Conteúdo tranquilo para se resolver a partir da aula e da planilhazinha lá em Excel que eu passei para vocês. Então, creio que não teremos problemas com aquela parte da disciplina. Já corrigi também alguns outros exercícios que foram feitos lá na tarefa 1. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá e fazer a segunda tentativa, também já está tudo corrigido, tanto da tarefa 1 quanto da tarefa 3. A tarefa 2 eu não mexi ainda, porque, como eu havia falado para vocês, deixar em stand-by aquele exercício lá da tarefa 2, para a gente resolver algo similar na aula de hoje. Então, é essa a proposta da aula de hoje. Resolver um exercício similar à tarefa 2. Já deixei lá para vocês esses slides que vão ajudar bastante. Vocês vão ver que não tem muito segredo, tá? A diferença entre as tarefas que eu passei para vocês, a 1 e a 3, para essa, é que essa aqui vocês podem fazer à mão também. Não vai necessitar de equação de fórmula, de equação, função em Excel. Dá para fazer na mão, com uma calculadora, é tranquilo, tá? Esse sumário aqui esquece, na verdade. O que eu coloquei? Eu coloquei exatamente o que eu pedi para vocês na tarefa 2. Então, são 3 séries de dados. A primeira série de dados é com os dados isolados ou não agrupados. A segunda série de dados com dados agrupados sem intervalo de classe. E os dados agrupados com intervalo de classe. Então, são esses 3 grupos que eu pedi para vocês fazerem a média, a moda, a mediana e também o Q1 e o Q3, se eu não me engano. É a moda de Zuber, né, professor? Isso, quando for necessário, nas séries, nas distribuições de frequência com e sem intervalo de classe, a gente usa também a moda de Xuber. Daí não precisaria fazer a moda nos dados isolados e não agrupados, né? A moda dos dados isolados, sim, também. Caso tenha moda, né? Se não tiver, não precisa fazer, obviamente. Tá, beleza. Tá? Então, vamos lá, gente. Aqui eu coloquei um exemplo, então, que é aquele mesmo exemplo de uma das aulas anteriores. Seja dada a seguinte série de dados, então a gente tem aqui uma série com esses números, né? 18, 17, 14, 10, 14, 14 e 17. Primeiro ponto que a gente vai fazer é o cálculo da média. Média simples, gente. A gente vai somar tudo e dividir pelo número de elementos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos nessa série de dados. Então, a gente vai somar todos esses elementos e dividir por 7. Tranquilo, né? Média normal. Dá para utilizar a equação do Excel, a média, também. Vai chegar nesse mesmo resultado. Então, a gente só somou tudo e dividiu por 7, que é o número de itens que nós temos nessa série. O cálculo da moda, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Ordenar os dados, né? Fazer o que a gente chama de rol.
Então, nós temos aqui essa série primitiva de dados, a gente tem que ordenar. Então, essa série, ela ordenada, vai ficar da seguinte forma: 10, 14, 14, 14, 17, 17, 18. Como a moda é o valor que mais se repete, nesse caso, a nossa moda é 14. Como nós temos um único valor que se repete, a gente chama esse tipo de conjunto unimodal, certo? Por enquanto, tranquilo, né? A gente também tem nesses dados isolados ou não agrupados o cálculo da mediana. Desculpa. Também, primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar os dados. Eu estava dando uma olhadinha em algumas pessoas que fizeram o exercício da tarefa 2 e esqueceram de ordenar os dados. Se a gente não ordenar, o valor vai dar diferente da mediana, tá? Aqui nesse caso, por exemplo, se a gente não ordenar, a mediana aqui, que é o valor do meio, vai ser 10. Mas não é 14. Por quê? Porque a gente ordenou os dados e pegou o valor do meio. Aqui nessa série, a gente tem número ímpar de elementos. Então, é muito tranquilo a gente identificar qual é a mediana. A mediana vai ser o valor que divide a minha série em duas partes iguais, né? Então, se a gente tira esse 14, sobram 3 elementos para o lado esquerdo e 3 elementos para o lado direito. Então, a nossa mediana é igual a 14. Tá, e se a série fosse par? Então, aqui eu coloquei uma série par. A gente tem esses valores aqui, temos 10 elementos. Primeira coisa a ser feita é tirar a média do tamanho da série. Essa série tem 10 elementos, então 10 divididos por 2, 5. A gente vai pegar, então, esse valor, 5, que é a média do valor da posição 5, né? E também o da posição seguinte, que é a posição 6. Ordenando os valores, isso é muito importante, não esquecer de ordenar esses valores. Nós vamos, então, identificar o valor correspondente ao elemento número 5. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, o quinto elemento e o elemento consecutivo, que é o sexto elemento. Vamos tirar a média desses dois valores. Nesse caso, está tranquilo, né? 10 mais 10 divididos por 2. A mediana vai ser igual a 10. Ok. Aqui também, gente, visualmente, é tranquilo de perceber quando a série é par, qual que vai ser a mediana. Os dois valores, né, que a gente vai ter que tirar a média. A gente vai ver quais são os dois valores centrais que vai dividir também a nossa série em duas. Então, se a gente pegar esses elementos centrais, a gente consegue perceber que a nossa série aqui, à esquerda, tem 4 elementos e à direita também tem 4 elementos. Então, a mediana sempre vai dividir o nosso grupo de dados em 2, né? Com o mesmo tanto de elementos à esquerda e o mesmo tanto de elementos à direita. Ótimo. Então, gente, lá para aquele exercício que eu pedi para vocês da tarefa 2, o primeiro item lá, que trata de dados isolados, eu quero que vocês tirem a média, a moda e a mediana, tá? Então, são esses os passos que vocês têm que seguir. Tirar a média, ou seja, é só somar todos os valores e dividir pelo número de valores correspondentes à série. A moda, vocês vão ordenar os valores e verificar qual é o valor que mais aparece. E a mediana, caso seja ímpar, a gente vai, no caso, né, a série tenha número de elementos ímpar, a gente vai pegar o valor do meio, que é aquele valor que vai dividir a série no mesmo número de dados, tanto à esquerda quanto à direita. E a mesma coisa caso seja par. A gente tira a média do tamanho da série, nesse caso temos 10 elementos, então 10 divididos por 2, 5, pegamos o quinto elemento e o elemento consecutivo, ou seja, o sexto elemento, tiramos a média. E aí, então, nesse caso,
a nossa mediana vai ser 10, ok? Isso para dar... Alguma coisa explodiu. Tá tudo bem aí? Tá, sim, foi o microfone de alguém que estava aberto, hein? Uma pequena interferência. Então, vamos lá. Desculpa, gente, tô com uma tosse terrível. Acho que tô com um resfriado. É corona. Ai, nem me fale, espero que não seja, mas acho que não é, só um resfriadinho. É só uma gripezinha, tá tudo certo. Então... O último que falou que era só uma gripezinha. Eita, né? Putz. Foi mal. Ai, meu Deus, é verdade. Espero que não seja só uma gripezinha, então. Vida que segue, gente. Rinite. Então, falamos sobre os dados isolados, que é o primeiro ponto que eu pedi para vocês lá no exercício. E agora a gente vai falar sobre os dados agrupados sem intervalo de classe. A gente vai pegar aquele básico padrão que a gente usou em todas as nossas aulas, que é a idade dos alunos. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a média. Para tirar a média, para fazer o cálculo da média, a gente vai ter que abrir mais uma coluna de dados, né? Então, nós temos aqui os elementos que compõem a nossa série, a frequência com que ocorrem esses elementos, e essa terceira coluna aqui, ela vai ser, então, a multiplicação do dado, do elemento, pela sua frequência. Então, essa é a primeira parte que a gente tem que fazer. Vamos multiplicar o xi pelo fi e somar. Tudo lá no final. Então, aqui a gente vai ter a frequência, que são aqueles 50 alunos. Temos a idade, multiplicamos. 17 vezes 3, 51. 18 vezes 18, 324. E assim por diante. Somamos tudo. E a média vai ser, então, o somatório de xi vezes fi sobre n. O que isso significa? É o somatório dessa coluna aqui, divididos pelo somatório dessa coluna aqui. Ou seja, 942 divididos pelo tamanho da amostra, que é 50, ok? 942 dividido por 50, 18,8 anos vai ser a média, tá? Não basta pegar só os elementos aqui, o 17, 18, 19, 20, 21, dividir por 1, 2, 3, 4, 5. Não basta. Por quê? Porque não é um aluno que tem 17 anos, um aluno que tem 18, um aluno que tem 19. Aqui a gente tem 3 alunos com 17 anos, 18 com 18 e assim por diante. Então, a gente tem que tirar a média ponderada, certo? A média ponderada, então, vai ser a frequência vezes a idade, o x, né? O somatório dessas frequências multiplicadas pelas idades, dividido pelo tamanho da amostra. Pessoal, alguém tem alguma dúvida com relação a como tirar média em dados agrupados sem intervalo de classe? Acho que não, né? Então, vou seguir em frente. Retomando, então, abrimos uma coluna. Essa coluna aqui vai ser a multiplicação de xi por fi. Somamos ao final os elementos dessa coluna e dividimos o 942 pelo 50, que é o tamanho da amostra. Calculamos a média, agora o cálculo da moda. Numa série de dados agrupados sem intervalo de classe, é tranquilo de enxergar a moda. A moda vai ser o valor de xi que mais se repete. Ou seja, o valor de xi que ocorre com maior frequência. O que a gente tem que fazer?
tem que vir aqui na coluna de frequência e ver qual é a maior, qual é o maior número. A maior frequência, nesse caso aqui, vai ser 18. Então, a gente tem 18 alunos com 18 anos. Ou seja, a minha moda vai ser igual a 18 anos. Ou seja, dentro da minha amostra toda, a idade que mais se repete é a idade de 18 anos, onde a gente consegue encontrar, então, 18 alunos com 18 anos, ok? E se tivesse 2? Aí seria bimodal. Ah, tá. Isso que eu pensei. Fosse 19 e do outro lado 19 também, alunos lá. E no outro. Professor, aí teria que colocar as duas modas, né? Uma embaixo da outra daí. Isso mesmo. Tá, beleza, isso. Aqui, por exemplo, se aqui ao invés de 17 fosse 18, a moda seria 18 e 19. A gente não tira a média, não faz nada. São 2 números que seriam a moda. Caso a gente tivesse, né, num exemplo, tudo 3, 3, 3, 3, 3, 3. A gente não tem moda, né? Não tem um número que mais aparece. É tudo igual. Certo? Então, aqui nesse caso, vai ser um conjunto unimodal. Tem uma moda só, que é o valor de 18 anos. Perfeito. Depois da moda, a gente vai calcular a mediana. Tudo bem, então. A mediana, para a gente calcular a mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso eu tratei com vocês também em umas aulas anteriores, que a gente falou sobre os quartis, né? Primeiro quartil, segundo quartil, que o segundo quartil é a mediana, né? E assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir uma coluna aqui, auxiliar, que é a coluna de frequência acumulada. A frequência acumulada, ela é designada por F maiúsculo I. O que é a frequência acumulada? A gente vai, como o próprio nome diz, acumular as frequências. Começando aqui por 3, a próxima frequência vai ser a anterior, 3 mais 18, 21. A próxima frequência vai ser, então, o 21, que é o anterior, mais o 17, que dá o 38, e assim por diante. Lembrem que isso aqui a gente consegue fazer lá no Excel também. Não vou me atentar agora a isso, porque vocês já têm isso resolvido lá nas aulas anteriores. Quem quiser resolver no Excel isso aqui, também não tem problema nenhum. Dá para utilizar aquela função frequência. Como a gente vai calcular a mediana nesse caso? Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a média do tamanho da série. Então, a gente vai dividir a série em 2. A nossa série aqui tem um tamanho de 50, né? Temos 50 alunos. 50 divididos por 2, 25. Ok. Então, como aqui no nosso caso é par, a gente tem que pegar o valor da média do tamanho da série e o valor subsequente, né? O próximo valor. Então, a gente tem que identificar em qual classes estão o 25º aluno, que é a metade da amostra, e o 26º aluno, que é o aluno subsequente. Aqui, então, gente, a gente vai identificar isso aqui na coluna de frequência acumulada. A gente vai pegar a frequência acumulada que é maior ou igual a 25 e 26. Aqui a gente tem, então, 3, 21, 38, 46 e 50. A nossa mediana não está na frequência acumulada 21, né? Porque a gente quer identificar o 25º e o 26º. Então, o próximo número que a gente tem é o 38, certo? Então, os alunos, o 25º e o 26º alunos, eles estão
aqui nessa classe, todo mundo consegue perceber isso? Alô? Acredito que sim, ninguém disse nada. Acredita que sim? Muito seguro. Sim. Então tá, gente. O que a gente tem que perceber aqui nessa frequência acumulada? Na primeira linha, a gente tem os 3 primeiros alunos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Na segunda linha, a gente tem o quarto, quinto, sexto, até o 21º. Na terceira linha, a gente tem o 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, até lá o 38º aluno. E assim por diante. Então, a mediana, ela está aqui nesse valor. O 25º e o 26º alunos, eles têm a idade de 19 anos. Assim como o 22º, 23º até o 38º. Certo? Da mesma forma que aqui, do primeiro ao terceiro alunos, esses alunos têm 17 anos. Do 22º até o 38º, 19 anos. Aqui a gente não precisa tirar a média de nada. Então, esses alunos, eles se encontram na frequência, na classe de frequência acumulada igual a 38. Ou seja, a mediana aqui é igual a 19 anos. Tá. E se a amostra fosse ímpar? Então, o que a gente ia fazer? O tamanho da série mais 1 divididos por 2. Ou seja, se a nossa série fosse... se a gente tivesse uma amostra com 49 alunos, a gente ia pegar, então, 49 mais 1 divididos por 2. 50 divididos por 2, 25. Então, a gente ia ter que identificar onde se encontra o 25º aluno na frequência acumulada. É a mesma coisa. A diferença entre uma amostra ser par e ser ímpar é que na amostra par, a gente vai pegar 2 valores. Vamos pegar a média e vamos pegar o valor subsequente. Quando a amostra é ímpar, a gente só vai pegar um valor. E esse valor, então, vai ser o tamanho da amostra mais 1 divididos por 2. Que é o ponto exato onde a gente divide a série em 2, com tamanhos iguais. Ótimo. Então, saindo dos dados agrupados sem intervalo de classe, a gente vai para os dados agrupados com intervalo de classe, com aquele nosso exemplo clássico lá dos salários de uma determinada empresa. O cálculo da média, a gente vai ter que abrir, então, 2 colunas. Vamos ter que abrir uma coluna que vamos chamar de XI e outra coluna que vai ser XI vezes FI. Esse XI, pessoal, vai ser o valor médio do nosso intervalo de classe. Lembrem que quando a gente não tem os dados primitivos, a gente tem que utilizar a tabela de distribuição de frequências. Como a gente não tem o valor exato dos salários, a gente não sabe se essas 2 pessoas aqui ganham R$200 ou 299, a gente parte do pressuposto que eles ganham a média, 250. Então, quando a gente não tem os dados primitivos, nós temos que utilizar a média, tá? Isso para tudo na vida, gente. A gente sempre, quando a gente não tem certeza dos dados que a gente sempre vai se basear pela média, tá? Então, aqui a gente vai abrir essa coluna, que é a média dos intervalos de classe, ou seja,
de 200 a 300, a média vai ser 250. E aqui, lembrando que a gente não vai levar em consideração o intervalo ser aberto ou fechado, a gente vai considerar os limites, né? O limite inferior e o limite superior, ou seja, 200 mais 300 divididos por 2, que vai dar 250, e assim por diante. E a próxima coluna que a gente vai abrir é igualzinha à coluna que a gente tinha lá nos dados agrupados sem intervalo de classe. Ou seja, vamos multiplicar a frequência pelos valores médios das classes, ok? Então, 2 vezes 250 igual a 500, 3 vezes 350 igual a 1.050 e assim por diante. A nossa média vai ser o somatório desta coluna, da XI vezes FI, divididos pelo tamanho da amostra, que é o somatório da coluna de frequências, ou seja, 40. Nossa média, então, vai ser 20.800 divididos por 40, 520. Não vou entrar no mérito se esse número ele é fidedigno ou não, né? Porque a gente não tem o valor, os dados primitivos, então a gente tem que se basear pela média, e pode ser que esse número ele não represente realmente o que a gente tem em campo. Aí a gente tem que sempre lembrar que, via das dúvidas, utilizamos os dados primitivos. Se a gente não tiver os dados primitivos, a gente utiliza esse cálculo aqui. Eu quis passar um exercício assim para vocês, porque vocês têm que aprender a fazer também quando a gente só tem esse tipo de tabela, tá? Então, óbvio que quando a gente tem os dados primitivos é muito mais fácil. A gente joga no Excel, coloca as fórmulas e acabou. Mas quando a gente tem só os dados da tabela de distribuição de frequências, aí o bicho pega. Então, por isso que a gente tem que aprender a calcular também, não só utilizar o Excel. Beleza. Média, então, lembrando, abrimos duas colunas, a coluna de valor médio dos intervalos de classe e a coluna que vai multiplicar o XI pelo FI. Depois somamos todos esses valores da coluna XI e FI, dividimos pelo somatório da frequência e aí temos o valor da média. A moda, a gente tem 2 tipos de moda, tá? Então, quando que a gente vai calcular 2 tipos de moda? Quando temos dados agrupados com intervalo de classe. Vou retomar. Os dados não agrupados, vamos calcular média, moda e mediana. 3 coisas. Quando temos os dados agrupados sem intervalo de classe, vamos calcular média, moda e mediana. Ótimo. Quando temos dados agrupados com intervalo de classe, vamos calcular média, 2 modas, moda bruta e moda exata, e vamos calcular a mediana, ok? A moda bruta, pessoal, vai ser, então, da mesma forma que a gente fez para os dados agrupados sem intervalo de classe. Temos que olhar aqui na coluna de frequência e ver qual é a maior frequência, qual é o maior valor que nós temos de frequência na nossa série de dados. Nesse caso aqui, o maior valor é 13, ou seja, das 40 pessoas, dos 40 entrevistados nessa amostra, 13 pessoas têm o salário entre 400 e 500 reais. Qual que vai ser o valor da moda bruta? Vai ser a média desses valores. Ou seja, 400 mais 500 divididos por 2, 450. Essa é a moda bruta. Achei a maior frequência, vi em qual linha está essa maior
frequência, tirei a média dos valores do intervalo de classe. Essa é a minha moda bruta. A moda exata, ou também chamada de moda de Xuber, a gente tem que utilizar uma equaçãozinha. Desculpa. Essa equação vai ser a seguinte: moda é igual ao limite inferior da classe modal mais D1 sobre D1 mais D2 vezes a amplitude do intervalo de classe. O que é o D1? D1 vai ser a frequência absoluta da classe modal menos a frequência absoluta da classe anterior à classe modal. E o D2 vai ser, então, a frequência absoluta da classe modal menos a frequência absoluta da classe posterior à classe modal. O que isso significa? Significa o seguinte: primeira coisa que a gente tem que identificar é a maior frequência. A maior frequência a gente já viu que é igual a 13, certo? Então, eu vou ir aqui nessa tabelinha que eu já coloquei a coluna média, né? Que a gente já fez lá na moda, tanto na moda quanto na média. Essa coluna média aqui, dos intervalos de classe, sempre vai aparecer. Então, a gente já tem essa coluna auxiliar, temos o valor que é a maior frequência. Essa é a nossa classe modal, que é a linha que representa a maior frequência. A moda exata vai ser, então, determinada a partir daquela equação, que vai ser o limite inferior da classe modal, igual a 400, mais D1. D1 vai ser 13 menos 3. O que é isso? É a frequência absoluta da classe modal menos a frequência anterior, a de cima. Ótimo. D1, então, vai ser 13 menos 3, que é igual a 10. Sobre 10, que é o mesmo D1, mais 2. O que é esse 2? É o D2. O D2 vai ser a frequência da classe modal menos a frequência posterior, a frequência de baixo da classe modal. Ou seja, 13 menos 11, que é igual a 2. Multiplicado por H. H é amplitude. A amplitude, retomando, vai ser, então, o limite superior menos o limite inferior. 500 da classe modal. 500 menos 400 igual a 100. Fazendo esses cálculos, nós chegamos numa moda exata de R$ 483,33. Entenderam? Sim. Sim, muito bom. Então, gente, para a gente calcular a moda exata, a gente tem que ter em mente o limite superior, o limite inferior da classe modal. Então, a gente tem que identificar a classe modal. Temos que identificar a frequência da classe modal, a frequência a que vem antes e a que vem depois, a que está em cima e a que está embaixo da classe modal. Aí a gente efetua os cálculos a partir dessa equação e chegamos à moda exata. Beleza? Isso é moda, duas modas. O último passo é o cálculo da mediana. É mais ou menos a mesma coisa que a gente já fez nas últimas aulas. Então, qual que é o primeiro passo para a gente calcular a mediana nos dados agrupados com o intervalo de classe? Determinar as frequências acumuladas absolutas
calcular a ordem do elemento mediano n sobre 2, ou equivalentemente n vezes p, onde o p é 50%. Identificar a classe correspondente à frequência acumulada imediatamente superior ao n sobre 2, que é a classe que contém a mediana, e aplicar a fórmula. É essa fórmula aqui. Então, a mediana vai ser o limite inferior da classe da mediana, mais n sobre 2 menos a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana, sobre a frequência absoluta da classe mediana, vezes a amplitude do intervalo da classe mediana. Grego. Vamos, então, a um exemplo, né? Porque só falando isso aqui parece meio estranho. Como que a gente faz, então, com um exemplo? Temos lá o nosso amigo aqui, de todas as horas, né? Essa série de dados dos salários. Primeiro ponto, a gente tem que verificar qual é o tamanho da amostra e dividir por 2. Aqui não importa se é par ou ímpar, tá? Então, a gente vai pegar o tamanho da amostra e dividir por 2. Ou seja, 40 divididos por 2, que dá 20. Beleza. Onde que tá o 20 aqui? Vamos lá, então. A gente tem que ver onde está na frequência acumulada. Muito importante, então, a gente abrir mais uma coluna, que é a coluna F maiúsculo I, que é a frequência acumulada. Ou seja, a gente vai acumulando as frequências anteriores. 2, a próxima vai ser 2 mais 3, que é igual a 5. A próxima vai ser 5 mais 13, que é igual a 18, e assim por diante. Também dá para fazer isso aqui no Excel, utilizando a função de frequência que a gente já viu nas aulas anteriores. Aqui, então, nós temos o n sobre 2, que é igual a 20. Onde que está esse 20? Então, a gente tem que identificar a classe com a frequência acumulada maior ou igual ao n sobre 2. Ou seja, maior ou igual a 20. Vindo aqui na coluna das frequências acumuladas, nós temos 2, 5, 18, 29. Não se encaixa no 18, porque 18 é menor do que 20. Se aqui fosse 20, beleza, a gente podia utilizar, mas não é. Então, a gente vai para a frequência acumulada seguinte, que é a de 29. Então, essa aqui vai ser a classe medianal, que é a classe que a gente vai utilizar na mediana, ok? Então, nós já identificamos qual é a classe e vamos aplicar a equação. Então, aqui a gente tem o limite inferior da classe da mediana, que é igual a 500, mais o n sobre 2, que nós já calculamos, que é igual a 20, menos F maiúsculo, frequência acumulada anterior à classe onde se encontra a mediana. Ou seja, é esse número aqui que a gente vai pegar. Um antes. Uma frequência acumulada anterior à frequência acumulada onde se encontra o n sobre 2. Ou seja, no 29. No 18, desculpa. Sobre a frequência absoluta da classe onde se encontra a mediana, ou seja, 11, vezes a amplitude da classe onde se encontra a mediana, que vai ser 600 menos 500, igual a 100. Nossa mediana, nesse caso, vai ser, então, 518,18. Retomando, para o cálculo da mediana, abrimos a coluna de frequência acumulada, fazemos o cálculo do tamanho da amostra divididos por 2,
que no nosso caso vai ser 20, identificamos onde esse 20 se encontra dentro da frequência acumulada, ou seja, nessa linha aqui, ok? Identificamos o limite inferior da linha da classe, que é o 500, identificamos a frequência absoluta, que é o 11, identificamos a amplitude, que é o 600 menos o 500, identificamos ainda a frequência acumulada anterior. Vocês estão vendo que a gente não vai utilizar o 29, a gente vai utilizar a anterior, ok? E assim, então, nós finalizamos o cálculo da mediana a partir da equação, certo? Gente, alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo. Tranquilo? Eu acho que fazendo o exercício assim, mostrando para vocês, fica mais tranquilo, né? Mais fácil de entender. Quando vocês forem fazer a tarefa 2, abram o vídeo, façam junto, que eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil. Porque é exatamente a mesma coisa, só que com valores diferentes. Então, vendo certinho o vídeo, vendo os slides, eu tenho certeza que vocês não vão mais ter problemas para fazer esse exercício, tá? Era isso, gente. Esse não tem segredo. Parecia uma coisa de outro mundo, mas não é. É um tanto quanto simples. Tá? Se colocar as informações do lado ali, igual faz, fica certinho, né? Só substituir na fórmula depois e assim que eu fiz. Aí não tem problema. É mais tranquilo assim, porque vocês já têm o passo a passo certinho. Creio eu que nas outras tarefas vocês também não tiveram problemas, né? Porque também foi seguindo o vídeo. Então, tá de boa, pessoal. Para quando que vai finalizar mesmo? 16 de novembro. Ah, tá. Aula que vem, eu vou fazer uma revisão. Então, eu vou fazer um exercício bem completão, no Excel mesmo. Eu vou pegar um exemplo qualquer que já foi feito, para a gente fazer, então, desde lá do início, pegar a tabela primitiva, fazer a distribuição de frequências. Estou meio perdida. A tarefa 2 é do dia 15/10, e isso aí. Isso mesmo. É a tarefa do dia 15/10, que bastante gente teve dúvidas para fazer, e aí eu resolvi esse exercício para que vocês tenham mais facilidade em resolver a tarefa 2, tá? De nada. Então, eu vou pegar uma tabela primitiva, a gente vai fazer a distribuição de frequências, vai tirar todos aqueles valores que a gente já viu, média, moda, mediana, valor máximo, valor mínimo, desvio padrão, variância, tudo aquilo que a gente já viu nesse bimestre, fazer uma tabelona só, e aí, conforme forem surgindo as dúvidas, a gente vai tirando. Outra coisa muito importante, na aula que vem, que muito provavelmente vai ser a nossa última aula, eu vou abrir mais uma tarefa. Não vou abrir tarefa hoje, porque acho que vocês já estão saturados, e tem a tarefa 2 para fazer, né? Eu vou abrir uma tarefa semana que vem, teórica. Então, eu não vou dar mais uma aula teórica nem nada. Eu vou abrir essa tarefa teórica, que eu quero que vocês façam ela a partir dos slides, tá? Então, do segundo bimestre inteiro, todos os slides, eu vou fazer uma tarefa com toda a parte teórica, que vai servir para vocês pontuarem e também para vocês estudarem para a prova, tá? Porque vai ter parte teórica também para todo mundo se dar bem.
Vai valer 6 a prova esse bimestre, então? Vai ter o mesmo peso, 5, 5. Depois eu faço a proporção das tarefas da mesma forma que eu fiz no bimestre passado. Ô, professora. E sabe dizer até quando que você consegue corrigir a tarefa 2 para quem já fez? Para ver se vai precisar fazer a segunda tentativa ou não? Eu vou tentar ao máximo corrigir amanhã. No máximo amanhã eu já quero ter já ter corrigido quem já fez, né? Beleza, professor. Obrigado. Imagina. Professora, então de tarefa tem aquela da distribuição de frequência, que foi a primeira. Essa que a senhora explicou hoje, que é a segunda. E tem mais uma, né? Isso, da aula passada. Tá, beleza. A terceira. E vai ter uma quarta tarefa, que é teórica. Para quem não fez ainda a tarefa 2, entregar até o dia 16. Isso aí. Professora, é uma pergunta. Se, por exemplo, eu estou com a tarefa 1 feita aqui, eu estou com algumas dúvidas. Eu poderia enviar no e-mail para a senhora ou posso mandar direto no Ava lá? Tem 2 tentativas, ela ou não? Tem 2 tentativas. Todas têm 2 tentativas. Se você ainda não fez, pode lançar no Ava. Aí eu corrijo, já vejo se está certo ou não, e você já tem a segunda tentativa. Para mim, só tem uma tentativa em todas elas. Opa. Para mim, tem uma tentativa só em todas elas. Por sinal, eu deixei aberto, porque a hora que eu enviar, eu não tenho mais tentativa. Não, mas aí você me envia por e-mail, que o teu caso é um caso à parte, né, Tânia? Até agora mesmo eu mandei um e-mail ali, informando que uma das tabelas eu enviei, mas está errado, que ela não é aquela lá. Eu já vou enviar a outra ali. Tudo bem. A lista está correta. Eu vou considerar o que você me enviar, tá? O que você me falar. Essa aqui, eu considero ela. Tá legal, então. Beleza? Bruna, você esclarece dúvidas também da tarefa 2 ali. Estou com uma dúvida nos dados agrupados. Daí eu posso tirar por e-mail com você ou tenho que mandar e depois tentar a segunda tentativa? Não, pode me mandar por e-mail a tua dúvida, a gente resolve ela, né? Aí você faz e me envia. E aí, caso ainda persista o erro, a gente vai conversando, não tem problema nenhum, tá bom? Tá bem, então. Obrigada. Então, tá bom. Mais alguém tem alguma questão, pessoal? Aqui, eu fiz a tarefa 2, usei uma das tentativas, mas não sei como eu fui. Quando a prof vai ver, eu vou ver até amanhã. Pode ficar tranquilo, até amanhã, no máximo, eu já quero ter todo mundo que fez a tarefa 2, até amanhã eu vou ter corrigido para que vocês possam fazer a segunda tentativa, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. E se já quiserem fazendo a segunda tentativa e deixar em aberto, também existe essa possibilidade, né? Não fechando, pode fechar tudo, não enviando, finalizando a tarefa, vocês conseguem fazer isso também sem problema nenhum. Professora? Oi. Nas tabelas lá também, só uma outra dúvida que me surgiu. Tem que ser naquele formato que a senhora mandou lá ou pode ser no formato, por exemplo, eu fiz no meu formato aqui? Sem problema. Na outra planilha, pode ser? Pode. Pode fazer no Excel, pode fazer naquele formato, pode fazer à mão e tirar foto e me enviar, pode fazer no Word, da forma que vocês acharem melhor para vocês. O que importa é o resultado, tá bom? Tá ok, então. Beleza. Então tá, gente, na medida do que vocês forem fazendo as atividades, né, tanto da tarefa 1 até a tarefa 3, eu vou corrigindo, a gente vai conversando. Fiquem tranquilos com relação ao tempo, tá? Que caso a gente tenha algum problema com relação ao tempo, eu penso também numa alternativa para que ninguém saia prejudicado. Mas creio eu que isso não vai acontecer, porque até amanhã eu já quero estar com tudo redondinho para vocês. O vídeo de hoje você vai lançar hoje mesmo, professor? Hoje mesmo. Ah, ok. Assim que eu fechar aqui, eu já lanço e já demora aí 1 hora, mais ou menos, para eu lançar no YouTube, depois colocar lá. Mas hoje mesmo eu já coloco para vocês. Tá bem, obrigada. Nada. Então é isso, gente. Caso alguém tenha dúvidas, me perguntem lá no e-mail.
as planilhas da tarefa 1 e da tarefa 3, Paulo. Da tarefa 2, se você não quiser fazer em planilha, não precisa, porque não precisa necessariamente das fórmulas do Excel. Então, se quiser fazer à mão, não tem problema, tá? Eu tive que atualizar o meu Office aqui, porque eu não conseguia fazer pelo teu método. Que estranho. É que o meu era 2007. Ah, então, eu tentei até colocar em outro computador, fazer com outro Office, mas sei lá o que aconteceu. Talvez se você der um Ctrl+C, Ctrl+V na planilha e abrir no teu computador, no teu Office, talvez dê certo. Só transportar os valores, abrir uma planilha secundária, digitando os valores, talvez também dê certo. O sistema lá, aquele gráfico lá, o boxplot lá, aquilo lá que eu tava falando, o teu método lá não conseguia fazer. Ah, tá. Então, o Excel, ele é engraçado, né? Porque cada ano, a cada, sei lá, 2, 3 anos, ele muda a forma que tá ali. Então, eu ensinei numa forma, mas existem milhões de outras formas, né? Tinha outro jeito ali, só que tava muito, digamos, tava muito mais difícil do que o do Office 2016, que eu baixei. Aham, entendi. O boxplot eu não vou cobrar na prova, tá? Então, se alguém tiver alguma dificuldade de fazer, não está conseguindo, o Excel não está colaborando, a forma é diferente, venham falar comigo que a gente resolve isso, tá? Não vai ser isso que vai prejudicar vocês. Bem, professora. Oi. Eu acabei de enviar, só que eu achei que não tinha enviado e enviei a segunda vez, a segunda tentativa. Tem problema se a professora corrigir e ver algum erro, eu posso arrumar daí? Pode sim, não tem problema. Eu acabei de enviar as duas agora e eu achei que não tinha enviado. Então, não tem problema, tá, gente? Caso alguém tenha problema aí com AVA, essas coisas, me envia por e-mail e a gente resolve. Tá? Então tá bom, obrigadão. Nada. Paula, após preencher a planilha, salvando ela, já fica salvo automático no AVA. Eu acho que você tem que preencher, salvar, enviar e finalizar a tarefa. Enquanto você não finaliza a tarefa, eu não recebo ela, tá? Enquanto isso, ele fica como pendente lá dentro do AVA para mim, em andamento, alguma coisa assim, tá? E, novamente, se alguém tiver algum problema, me manda por e-mail também, que não vai ser a forma de vocês me entregarem o exercício que vai tirar nota de vocês, né? Não é esse o intuito.